Tá? Bem, boa tarde. Pedir desculpas já de imediato pela quase ausência de voz. A voz é naturalmente baixa e quase desaparece após as aulas durante a semana. Eu vou tentar aqui manter um tom, não sei se vou conseguir mantê-lo. Caso não consiga, vocês chamem a atenção. A primeira questão a se colocar, quando se lê uma obra do Marx, é exatamente pensar como o autor produziu essa obra e de que maneira ela dialoga com as outras obras, numa compreensão de totalidade, como o autor amadurece os conceitos, as categorias e como elas se relacionam ao longo das diversas obras que o autor produziu. Isso é importante, que há tendências que buscam fazer uma leitura isolada das obras e chegam, obviamente, a conclusões equivocadas. Então, uma das questões para se ler o 18 Brumário, que é a proposta de leitura para hoje, é levar em conta que não só o autor está fazendo uma análise de conjuntura, que de fato está. No livro, Marx nos ensina a fazer uma análise de conjuntura. Como fazer uma análise de conjuntura. Mas essa análise não é possível se não se tomar alguns cuidados. Por exemplo, o recorte histórico com o qual o autor trabalha para entender aquela conjuntura específica e explicar aquela conjuntura. E esse recorte vai pelo menos de 1789 a 1871, ou seja, o período da Revolução Francesa até pelo menos a derrota da Comuna de Paris. E de alguma maneira, pelo menos 3 livros dialogam e de alguma maneira se retroalimentam, e os conceitos da mesma maneira. É uma trilogia que compõe, digamos assim, uma teoria do Estado em Marx, que é um debate, inclusive, do ponto de vista acadêmico. Alguns autores vão dizer que não existe uma teoria do Estado em Marx, que não existe uma teoria política em Marx, que só existe uma teoria econômica, inclusive dentro do próprio marxismo. Então, torna-se necessário observar uma trilogia importante, que é as lutas de classe na França, de 1848 a 1850, que é um texto no qual Marx elabora suas primeiras questões sobre esse processo. O 18 Brumário, que dialoga diretamente com esse primeiro texto, que é um texto de 1852, no qual aqueles primeiros esboços que ele apresenta já tem um contorno na forma de conceito, de categoria, que nos permite fazer uma análise mais sistemática, e a Guerra Civil na França, que é um texto de 1871. Então, esses 3 textos dialogam, apesar do tempo histórico, dialogam diretamente e colocam em pauta questões que dizem respeito ao debate da teoria do Estado em Marx. Eu basicamente estou trabalhando com os textos da Boitempo. Esse texto, que é um texto que traz um prólogo do Marcuse, que é de 1965, Marcuse discutindo principalmente a crise da razão burguesa, então pensando em outros parâmetros a questão da teoria do Estado, um debate mais filosófico, digamos assim, dentro da própria escola de Frankfurt e os limites que ela tem. E traz também 2 prefácios importantes, um do Marx, de 1869, e outro do Engels, de 1885. Então digamos, a tradução mais completa. Primeiro porque ela é direto do alemão para o português. As outras traduções, elas têm caminhos diferentes, do inglês para o português, do espanhol para o português. Então há muitos problemas de tradução quando se pensa nas categorias, nos conceitos, né? O Guerra Civil na França. O outro eu fui procurar e devo ter emprestado
Nessas horas a gente aprende que algumas coisas não se emprestam. E o terceiro é esse do João Paulo Neto, do José Paulo Neto, que é uma biografia do Marx, que nos ajuda a entender como as obras dialogam e como os conceitos e as categorias vão se relacionando. Então, de alguma maneira, eu busquei aqui estabelecer algumas relações, partindo principalmente dessa trilogia, desses 3 textos base, e ao mesmo tempo levando em consideração aquilo que já aparece no Marx nas obras mais sistematizadas, como Capital, que é um método de como produzir conhecimento e como estruturar esse conhecimento. E a partir desse método a gente observa que 3 questões são importantes, ou pelo menos 3 movimentos são importantes para entender esses textos. O primeiro deles é o método dialético, ou seja, a concepção de dialética, e como isso, de alguma maneira, vai desenhar os textos do Marx, principalmente a partir de um conceito que ele trabalha e desenvolve a partir do Hegel, que é o conceito de suprassunção. Alguns autores vão traduzir como tese, antítese, síntese. O Hegel vai trabalhar com a ideia de supressão, conservação e elevação. Então, o que é supressão no movimento histórico, o que é conservação e o que é elevação, que é completamente distinto dessa concepção anterior, de tese, antítese, síntese, que é um negócio bem quadradinho, bem mecânico. Então, Marx vai trabalhar com essa concepção de suprassunção. Isso vai estar presente desde o seu primeiro texto mais sistemático, que é a crítica da filosofia do direito do Hegel, os manuscritos econômicos filosóficos. Essa concepção ela já vai estar presente. Esse movimento dialético, a ideia de como no movimento de supressão, conservação e elevação, eu entendo a unidade de contrários. É isso que quer dizer dialética, né? Ou seja, como nesses 3 movimentos está presente uma linha de desenvolvimento metodológico. Então, a primeira questão é essa. Em todos os textos do Marx vai aparecer esse movimento, ou seja, o método dialético, que alguns autores também no debate científico vão chamar de materialismo dialético histórico. Eu trabalho com método dialético. Isso tem implicações, mas não é a discussão de hoje. O segundo elemento é a questão da revolução social. E esse texto do Marx, o 18 Brumário, exatamente amadurece essa concepção. Ou seja, como se coloca a questão da revolução social, pensando uma nova realidade histórico-social que se coloca, principalmente a partir de 1848, quando nós pensamos a classe trabalhadora, as primeiras experiências que aparecem ali na primavera dos povos e a questão de fundo, por que a classe trabalhadora foi derrotada. O Marx responde isso ao longo desse texto e de outros. Ele vai dizer, foi um movimento precipitado, não tinha organização suficiente, não tinha musculatura suficiente para levar a cabo aquilo que se colocava. Mas ali se coloca uma questão importante. Uma classe que transita de uma lógica em si mesmada, de uma classe social em si, ela tem uma existência concreta, mas ainda não se reconhece como tal, de uma classe social para si. Sua capacidade de organização, de auto-organização, de autoeducação, de produção de uma nova cultura, e nesse sentido os jornais são importantes nesse período para entender essas dinâmicas. Então, o primeiro ponto, o método dialético. O segundo ponto, a revolução social. E o terceiro ponto, que é um elemento que vai aparecer
principalmente no Marx do Capital, que é a teoria do valor-trabalho. Como a teoria do valor-trabalho se coloca e compõe pelo menos 3 movimentos de método que toda obra de alguma maneira articula. Então essas 3 questões são fundamentais para nós entendermos a leitura do 18 Brumário e as questões que o 18 Brumário traz. O Marx vinha de uma família de classe média urbana, principalmente influenciado pelas experiências que se davam na Alemanha do período, na Confederação Alemã, particularmente na Renânia, um território que foi ocupado pelo Napoleão, que por durante muito tempo predominou o Código Napoleônico, e, portanto, de alguma maneira, a sua formação está vinculada a esse processo. Tanto que os seus objetivos primeiros era desenvolver uma teoria política, analisando principalmente a Revolução Francesa e os seus impactos, e seguir uma carreira acadêmica. E ao longo do seu processo, da sua trajetória, isso acaba tomando um outro caminho. Exatamente porque nesse contexto do jovem Marx, ainda estudante, o Frederico Guilherme IV assume o trono da Confederação. Esperava-se ali uma lógica de reformas democratizante, mas o que vem logo em seguida é uma lógica autocrática. Então, nesse contexto, por exemplo, na universidade, que era o trajeto que o Marx pretendia trilhar, você sai de uma universidade de Berlim, dirigida pelo Hegel, que era reitor da universidade até 1831, para uma gestão do Schelling, que vai ser um dos precursores do irracionalismo, que vai ter uma outra leitura do idealismo alemão, e do ponto de vista prático, isso implicava em expurgos da universidade, principalmente de hegelianos. Então, o projeto do Marx é abortado, de se tornar um acadêmico. E à medida em que esse projeto é abortado, o Marx ele passa a se vincular a outros projetos, principalmente a Gazeta Renânia. Tem a Gazeta Renânia e a nova Gazeta Renânia, que tem implicações distintas do ponto de vista acadêmico. E na Gazeta Renânia ele se torna editor e se torna jornalista. Se torna alguém analisando a realidade, em um primeiro momento da Prússia, que logo o regime se fecha e ele é obrigado a se autoexilar. É o momento em que ele vai para a França, por volta de 1843, 44. Por que isso é importante? Para a gente entender o contexto do 18 Brumário. Porque nesse processo ele conhece um autor importante, que é o Engels, e lê 2 textos importantes do Engels, que vai mudar esse projeto original dele, que é Esboço à Crítica da Economia Política, que é um texto importantíssimo do Engels, pouco conhecido, e a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Esses 2 textos mudam o foco de análise do Marx, que até então estava inscrito no âmbito da política, do direito, passa a ter um outro olhar para o entendimento do que é economia política. E não confundamos isso com economia. Economia no sentido de ciência burguesa. Economia política no sentido que o Marx e o Engels darão ao longo das suas parcerias e escritas. Ou seja, como nós produzimos a vida social em um determinado contexto histórico. Isso implica em discutir cultura, política, economia, trabalho. Se queremos dividir as ciências como as ciências burguesas estão postas ao longo do século XIX. Esse percurso todo é importante exatamente porque é nesse autoexílio na França e posteriormente na Inglaterra que o Marx vai ter um outro tipo de intervenção, agora uma intervenção prática, vinculada à militância política, direta, vinculada aos movimentos operários, sindicais do período,
E a partir dali, ele vai desenvolvendo uma outra leitura e uma outra forma de analisar o processo histórico. Por que esse percurso é importante? Para a gente entender a particularidade do 18 Brumário. O 18 Brumário aparece nesse momento como um texto, como uma elaboração solicitada por estadunidenses, por jornais estadunidenses, portanto, alguns autores vão dizer que é um texto jornalístico, como uma forma de rebaixar o texto, obviamente, porque você tem a ideia de jornalismo de hoje, né? Que é uma coisa muito superficial, muito rasa, apenas traz uma notícia. Então, alguns autores vão dizer que esse é um texto jornalístico do Marx. Mas esse contexto é importante para a gente entender de que maneira o autor elabora o texto. Então, é um conjunto de 7 artigos que o Marx vai escrever entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852, como encomenda de um jornal para entender o que está acontecendo na França. Tanto que o livro está dividido em 7 partes. São 7 artigos que o Marx escreve, direcionados a esse jornal. Os prefácios que estão aqui vai um pouco falando dessa história e dessa relação. Isso é importante para a gente compreender como o autor desenvolve a sua leitura e como, a partir dela, é possível identificar uma teoria do Estado. Então, por que essa introdução é importante? Primeiro, para a gente entender que o Marx não era um teórico da academia. A realidade o empurrou, apesar dele ter esse projeto, o empurrou para outro caminho. Foi o caminho da militância. E, portanto, a sua obra, principalmente a partir de 1845, 46, onde aparece ali a ideologia alemã, depois a miséria da filosofia, diversos textos desse período, tem essa característica, o Marx militante. Como o Marx militante, agora participando de uma liga comunista, entende, interpreta e analisa a realidade. Então, toda a sua obra, da segunda metade dos anos 40 até a sua morte, terá essa característica. Ou seja, o Marx militante respondendo a problemas da realidade concreta. Por exemplo, os encontros e as questões que a classe trabalhadora ou frações da classe trabalhadora colocam. Como responder a esse problema? Que é um dos problemas que o Marx vai se deparar no manifesto, por exemplo. Né? Ou seja, o manifesto é ali uma resposta a problemas imediatos colocado pelas organizações autônomas da classe trabalhadora que estão surgindo no período. Então, como nós respondemos a esse problema? Como, por exemplo, os problemas que o Marx vai desdobrar no 18 Brumário. O 18 Brumário, de uma maneira bastante sintética, ele coloca uma questão de fundo que hoje o Marx não coloca nesses termos, mas hoje nós, a partir de um acúmulo grande de leituras, de análises de diversos marxistas, nós chamaríamos de crise de hegemonia. A questão de fundo do manifesto é essa. Né? Ou seja, existe ali um processo em curso que vai daquele primeiro recorte histórico que eu chamei a atenção, de 1789 a 1871. Nesse processo há movimentos de revolução, restauração, e que dentro desse movimento revolução, restauração, colocam-se questões de diversas ordens, como, por exemplo, o que nesse movimento, primeiro, o que predomina, a revolução ou a restauração? Segundo, dentro desse processo, o que é supressão, o que é conservação e o que é elevação. Então, quando nós pensamos na crise de hegemonia, nós estamos pensando numa crise, primeiro, de dominação, segundo, numa crise de direção. Então, nós temos uma classe social
que ela não tem condições objetivas, não porque ela não queira, mas porque a realidade assim o impõe, de dominar e dirigir, ou seja, ela não tem a capacidade de convencimento. E, portanto, existe ali uma necessidade de supressão do seu método fundamental de governo, que é o método fundado pelas revoluções burguesas, pela Revolução Inglesa, pela Revolução Estadunidense, pela própria Revolução Francesa, que é o método parlamentar. O método parlamentar ele não responde mais a essa realidade. Então é necessário suprimi-lo, pelo menos momentaneamente, e substituí-lo por um golpe de Estado e por uma nova metodologia de governo, por uma nova modalidade de governo, que o Marx vai chamar de bonapartismo. Então, de uma maneira bem sintética, é essa questão de fundo. Existe uma crise de hegemonia, ou seja, existe um problema posto à nova classe dominante, que não tem forças, não tem condições políticas, econômicas, socioculturais de dominar e de dirigir, até porque entra em cena uma nova classe social que se defronta diretamente com essa classe. Então não se trata mais de um confronto entre a burguesia e o antigo regime, ou a burguesia e os nobres, agora é um confronto de outra natureza. E exatamente por ser um confronto de outra natureza, emerge um outro tipo de Estado, que é um Estado-força. Então, nesse momento, há uma transição de um Estado consenso, que é esse Estado fundamentado no método parlamentar, que se pretende democrático, a partir do qual se fundamenta a democracia liberal burguesa, que é formal, mas mesmo esse regime, que é formal, ele não consegue se sustentar, exatamente pelas condições que a realidade coloca. Ou seja, não existem condições objetivas na sociedade para que esse governo se sustente a partir do método parlamentar, mesmo ele tendo todos os problemas que tinha naquele contexto, de uma democracia formal, restrita, limitada, mas mesmo essa democracia formal, restrita, limitada, ela coloca em risco a própria existência tanto dessa classe dominante quanto do sistema que elas representam. Então há um processo de transição, portanto, necessariamente esse processo de transição de um Estado consenso para o Estado força significa a existência de uma teoria do Estado de exceção. Então aqui necessariamente você tem uma teoria de Estado de exceção que é de alguma maneira forjado por essa classe dominante do período para responder a esses problemas. Ou seja, as instituições da sociedade civil burguesa, e é esse o termo que o Marx usa, sociedade civil burguesa, posteriormente vários autores vão retirar o burguesa, né? Não ao acaso. O Marx, tanto Hegel quanto Marx, utilizam sociedade civil burguesa. Os organismos da sociedade civil burguesa, ou se quisermos utilizar um conceito atual, utilizado no âmbito do marxismo, os aparelhos privados de hegemonia, aqueles responsáveis por produzir ideologia, por produzir convencimento, por construir consenso, como, por exemplo, o partido político, não é capaz de governar. E, portanto, torna-se necessário a emergência de um Estado-força, de um Estado que transforma as suas instituições de coerção, todas elas se tornam instituições de coerção, como forma de impor o poder, como forma de se manter no poder. É a questão do Maquiavel, né? Então aqui nós temos um Estado-força que governa em nome da burguesia, todavia ele não tem representações da sociedade civil burguesa, por exemplo, o partido político. Por isso que aparece aqui um elemento importante, que é a ideia mitológica
de alguém que se coloca acima das classes sociais e governa em nome do interesse comum, que é a ideia do bonapartismo, né? Essa figura mítica que se coloca acima das classes, ela não é, portanto, pensando o Napoleão III, ele não é um representante de nenhuma dessas frações de classe, pelo menos diretamente, porque ele se coloca como se ele fosse uma entidade que pairasse acima das classes sociais, mas ao mesmo tempo em que ele incorpora essa ideia de mitologia, essa ideia mitológica, que não é a representação da sociedade civil burguesa, ele leva à frente os interesses, pelo menos econômicos, dessas frações de classe. Então, basicamente, esse Estado-força vai ser estruturado e organizado a partir dessa lógica. Então, nós temos uma sociedade civil burguesa que é incapaz, pelas condições históricas postas, de construir consenso, e por ser incapaz de construir consensos, principalmente a partir do seu principal instrumento, que são os partidos políticos, apelam para um outro tipo de Estado, passam a reivindicar um outro tipo de Estado, exatamente para manter o seu poder. Então, esse Estado-força não é um governo da burguesia, mas ele governa em nome da burguesia. Essa é uma questão importante, inclusive para a gente entender uma série de questões que ocorrem no Brasil contemporâneo. Ou seja, o representante da classe no poder não é necessariamente um representante que vem das suas organizações da sociedade civil burguesa. Para a gente entender um pouco o que é esse terceiro governo Lula e seus limites, por exemplo, que é alguém que não pertence à burguesia. Para a gente pensar um pouco alguns elementos. Então, esse conceito que nós utilizamos bastante atualmente, aparelho privado de hegemonia, nos ajuda a entender um pouco esses elementos. Como uma figura que não representa diretamente os interesses da classe dominante, se torna a figura possível, exatamente devido ao contexto histórico, de levar os seus interesses adiante. Então, essa é a questão que o 18 Brumário traz. Ou seja, qual é a relação entre capitalismo, classes sociais e Estado? Ou, em outros termos, como coloca o José Paulo Neto, qual é a anatomia da sociedade civil burguesa? Como a sociedade civil burguesa está estruturada? O que isso quer dizer? Que as classes sociais, elas não são homogêneas. É o que o Marx vai trazer aqui. As classes sociais, elas não são homogêneas. Elas são heterogêneas e elas são compostas internamente de frações. O Marx não utiliza o termo frações, mas a todo momento ele vai chamando atenção para grupos específicos que têm interesses específicos. Quem vai falar em frações depois é o Poulantzas, quando ele vai trabalhar a sua teoria. Mas aqui está presente essa ideia de fração de classe, ou seja, grupos sociais que pertencem ou à classe dominante ou mesmo à classe trabalhadora, que têm interesses distintos, que se organiza de maneira distinta. E a partir dessa relação ou seja, interna às classes, ou seja, quais são as frações de classes que têm maior poder dentro da classe social e como essas frações se organizam internamente. E como em algum momento uma delas se torna hegemônica e submete as outras, a partir de um projeto, a partir de uma concepção de capitalismo, de Estado e assim por diante. Isso vale também para a classe trabalhadora. Ela também não é homogênea. Ela é composta de frações. O Marx ali está pensando no operariado, está pensando no campesinato, que nesse momento vai se aliar ao Napoleão III. Inclusive vai ser base importante desse processo. E uma classe operária que vai se aliar, por exemplo, à pequena burguesia.
e vai compor ali o que se chamava a montanha. No texto aparece essa definição. A montanha é a origem da social-democracia. Então Marx vai dizer, é necessário observar quais são essas frações de classe, como elas se movimentam internamente. Então você tem um conflito de classes, que é interno, né? Ou seja, diz respeito às relações internas entre as frações, porque as frações têm interesses distintos. O Marx vai falar no capital financeiro, vai falar nos latifundiários, vai falar no capital industrial, no capital comercial. Cada um deles tem um interesse distinto. Tem interesse distinto. Não tem o mesmo interesse. Em algum momento esses interesses, inclusive, se chocam, né? Que é a questão da crise de hegemonia. Se eles se chocam ao ponto de quebrar o que o Poulantzas vai chamar de bloco no poder, você tem uma crise de hegemonia. Você não tem uma classe ali que é capaz de unificar essas frações de classe e levar adiante o projeto capitalista, a partir desses diversos interesses. E ao mesmo tempo nós temos a mesma questão quando nós pensamos na questão de fundo do Marx. Qual é o papel da classe trabalhadora na Revolução Democrática? É isso que o Marx quer responder. E por que a classe trabalhadora foi derrotada em 1848? Isso tem a ver com a lógica de alianças. Como se compõem as alianças entre as frações. Então aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma teoria das alianças. Como compor as alianças? Porque as frações sozinhas, elas não são capazes de levar sozinha um projeto. Elas precisam compor. É o problema que a gente está discutindo aqui desde o golpe de 2016. As frentes. O problema das frentes. Essa é uma questão que aparece ali de fundo. Ou seja, o problema das alianças. E esse problema é uma questão tanto para a classe dominante, que tem a lógica de manter o poder, e o que é preciso para manter o poder, e obviamente eles têm ali uma saída, que é exatamente essa via bonapartista, essa figura mítica que, em nome de todos, em nome da nação, que está acima das classes, é capaz de manter o poder econômico dessas classes dominantes. Então, o bonapartismo, de maneira muito sintética, é a classe dominante abre mão momentaneamente do poder político em nome da manutenção do poder econômico. Ou seja, ela abre mão de governar momentaneamente, e isso é importante, em nome da manutenção do poder econômico, e em nome do próprio redesenho do bloco no poder, porque esse redesenho implica, inclusive, no processo de supressão de frações de classe, de grupos sociais. O que a classe dominante fez no Brasil? Odebrecht, o que aconteceu com esse pessoal? Ou seja, é um processo de recomposição das próprias classes dominantes e de reeducação dessas classes, pela via do Estado, né? Pela via do Estado-força. Então aqui emerge uma fórmula importante e uma teoria das alianças necessárias. Quais são as alianças necessárias, quais são as forças sociais, como elas se movimentam, como elas se organizam, como elas se manifestam, como elas estão postas. Isso vale tanto para a análise de uma classe quanto para outra, seja qual for o nosso foco de análise. Se a gente quiser entender por que o golpe de Estado vingou, o movimento é entender como as frações de classe se movimentavam, ou seja, como se movimentavam os monarquistas na aliança com os republicanos naquele processo. Como se movimentava do outro lado a pequena burguesia, os camponeses, o operariado, assim por diante. Então aqui necessariamente nós temos uma teoria das alianças necessárias, ou seja, como formular uma aliança capaz, seja de manter, seja de conquistar o poder. E essa questão se torna importante exatamente porque a partir dela é que nós vamos ter a possibilidade de calcular, de medir a correlação de forças. E quais são as correlações de forças que estão presentes internamente às classes sociais e qual é a correlação de força na luta de classes, na luta entre elas. E qual é o núcleo que vai dirigir essas relações. Ou
seja, qual é o núcleo que vai dirigir esse processo? Nós estamos vendo isso, claramente. Isso nos ajuda a entender uma série de questões do Brasil contemporâneo. Então há aqui essa questão, ou seja, de entender o que o Marx vai chamar de partido da ordem. Existe essa figura no texto. O partido da ordem não é um partido institucional. Ele não é um partido formal. Ele é o partido real. É a classe em movimento. Ou seja, o que coloca a classe em movimento? No caso, a classe dominante. Ou seja, quem compõe o partido da ordem? Ou seja, quem está estruturando, organizando e levando à frente o golpe de Estado. E qual é o programa desse golpe de Estado? Isso é um partido. Quando a gente vai discutir, por exemplo, partido militar no Brasil, é isso que a gente está falando. Qual é o partido da ordem? Ou seja, não é uma nomenclatura, uma sigla institucionalizada. Assim como quando nós vamos pensar a classe operária, quando nós vamos pensar os trabalhadores. Ou seja, nós temos uma noção de partido, pelo menos boa parte de nós, muito distinta dessa concepção de partido formal e que atua dentro do método parlamentar e, portanto, está restrito e limitado ao método parlamentar, que é o problema da social-democracia do período. Essa é uma das explicações que o Marx vai dar pela derrota. E por que a classe é derrotada? Então, esse conceito de partido da ordem tem essa dimensão. Quais são as forças sociais que estão presentes no movimento real da classe e que leva adiante os seus interesses, que não aparece de uma maneira institucional, representando esse ou aquele grupo, mas tem claramente um programa a ser instituído. Então aqui nós temos essa lógica e essa dimensão, que quem vai, de alguma maneira, sintetizar essa representação de partido da ordem é o Bonaparte. Seja o primeiro, seja o terceiro. Obviamente com objetivos e finalidades muito distintas, respondendo a processos muito distintos. Então o bonapartismo, nesse caso, ele vai representar a emergência desse partido da ordem, que passa a ser simbolizado e representado na figura de um indivíduo, que tem esse lado mitológico de pairar sobre as classes, mas do ponto de vista prático, ele é a encarnação de uma classe unificada em torno de um programa, que nesse momento é um programa de guerra, né? Ou seja, não é uma lógica que permita o método parlamentar, na qual é possível que projetos distintos possam se digladiar no processo eleitoral. Isso está fora de cogitação. Ou seja, qual é a nossa questão maior aqui de fundo e como mantê-la? O Partido da Ordem vai encabeçar esse processo. Nós vimos isso recentemente, né? Ou seja, porque figuras minúsculas, uma das questões que o Marx vai colocar no prefácio, segunda edição, é o Napoleão Le Petit, um pequenininho, em comparação ao primeiro. Nós vimos figuras ridículas assumindo um poder imenso no Brasil recentemente. Pequenas em diversos sentidos. Sérgio Moro, Bolsonaro, a gente pode escolher qual a gente quer. E por aí vai. Então aqui esse conceito ele é importante exatamente porque ele sintetiza essa lógica que está presente nessa relação específica daquela conjuntura entre capitalismo, classes sociais e Estado. Ou seja, o que é o partido da ordem nesse momento e o que ele representa. E nesse momento está em questão uma questão importante que o Marx vai colocar e vai debater de maneira indireta, que é a ideologia da divisão dos poderes. A gente pensa e é formado ao longo da nossa trajetória que existe lá uma contraposição
de pesos e contrapesos entre três poderes perfeitos que estão ali para fiscalizar um ao outro, garantir a república e garantir a democracia. Pelo menos é isso que a gente aprende, né? Ao longo da nossa formação, o debate com Montesquieu. O Marx vai dizer, essa relação entre os poderes é uma relação artificial. O que nos interessa é exatamente qual é a correlação de forças que existe no âmbito da luta de classes e como ela se expressa nos poderes, como ela se expressa na relação entre os poderes. No caso aqui ainda não existe uma questão que é muito contemporânea, que é a questão do poder judiciário, mas existe ali uma questão entre o parlamento e o executivo. Ou seja, qual é a relação entre o executivo e o legislativo nesse momento? E como desenhar a institucionalidade a partir dessa relação. E aqui o Marx vai colocar a questão de um tipo de presidencialismo hipertrofiado, que tem muitos poderes. Pela sua própria figura institucional, o presidente assume essa forma de um indivíduo que representa diretamente as classes, representa diretamente o indivíduo que vota nele, diferentemente do parlamento, que esse voto é dissolvido, são muitas pessoas ali envolvidas, muitos partidos, a depender do sistema você nem sabe exatamente quem você elegeu. Diferentemente com o presidente, há uma relação direta. Então, a figura do presidente por si só, ela já cria essa áurea de um indivíduo mítico que vai resolver os problemas de todas as classes. Isso é muito comum quando nós temos figuras muito populares disputando o processo eleitoral, seja qual for o espectro político que ela esteja. Quando nós pensamos o presidencialismo, nós estamos pensando essa lógica. E nesse caso, você tem uma série de movimentos dessa classe dominante exatamente para, de alguma maneira, controlar o processo eleitoral. Que é uma das questões que se coloca com o golpe, com a Revolução de 1848, é o sufrágio universal. O problema do sufrágio universal. Ou seja, como uma democracia formal, liberal burguesa, restrita, limitada, transita por um voto universal. Aí, novamente, a questão do Maquiavel, como conquistar e manter o poder. No caso da classe trabalhadora, como eu uso isso a meu favor. No caso da classe dominante, como eu controlo esse processo. Como eu crio, por exemplo, cláusulas de barreira, como os estadunidenses fizeram ao longo da sua história, para controlar o processo. Que nem sempre aquele que tem mais voto ganha. Ou seja, eu instauro o princípio da maioria, mas eu controlo o princípio da maioria. Então, uma das questões que o Marx chama a atenção no 18 Brumário é exatamente essa questão. Ou seja, uma contradição que a Revolução Burguesa colocou, que é insuperável nessa sociedade, que é a relação entre a democratização, não a democracia formal, mas a democratização, que coloca em pauta uma série de novas questões e interesses da classe trabalhadora, e o capitalismo. Então, esse Estado que está se consolidando na França, e é exatamente o que acontece com a Comuna de Paris, você tem a consolidação de um Estado burguês capitalista em todas as suas dimensões, e está passando por esse processo, coloca essa questão de fundo. Ou seja, tudo aquilo que as revoluções burguesas prometeram, elas não são capazes de cumprir. Essa é a questão de fundo. É a contradição entre democratização e capitalismo. Ou seja, esse regime que funciona a partir do método parlamentar, ele não é capaz de se democratizar. E quando ele se democratiza, ele tem um problema de fundo, que é a sua própria supressão. Então, aqui nesse momento, a burguesia está aprendendo com o próprio movimento histórico, assim como a classe trabalhadora está aprendendo com o próprio movimento histórico.
Então eu preciso de um regime alternativo, que é um estado de exceção, capaz de controlar preventivamente uma revolução. É uma teoria da contra-revolução preventiva. Mesmo que a classe trabalhadora, que agora se coloca como classe e tem um programa, não tenha forças para fazer a revolução. Mas ela é uma ameaça. À medida em que ela avança no movimento de democratização, ela se torna um problema de composição do governo, um problema de construção do bloco no poder, como se desenha o bloco no poder. A questão da Dilma lá atrás, né? Ou seja, como o bloco do poder está desenhado e o que é admissível nesse bloco no poder como força social e como avanço democratizante. A questão da Comissão da Verdade lá atrás. Não é por um acaso que depois a gente tem tudo isso que a gente tem. Então é isso que o Marx está elaborando. Ou seja, esse processo histórico que parte de um recorte de longo prazo, 1789 a 1871, para entender um momento histórico específico, 1848 a 1851. E o que vai acontecer nesse processo? Então, a partir desse movimento, o Marx vai apontando algumas tendências históricas a serem postas. Então, à medida em que a burguesia aprende com esse processo e cria um instrumento, que é o estado de exceção, para controlar preventivamente possíveis processos de democratização e mesmo de revolução social, a partir desse momento em que ela aprende e coloca essa questão e elabora, inclusive do ponto legal, do ponto de vista institucional, basta a gente ver como as constituições vão incorporando esses mecanismos e esses instrumentos ao longo do seu processo histórico até chegarmos hoje. Então, como Marx pega esse pequeno recorte a partir de um maior para traçar um movimento de análise histórica, de recomposição da história e ao mesmo tempo apontar tendências. E ali nós temos uma questão que serve para nós aqui no Brasil. A derrota, o tamanho da derrota que é imposta. Ou seja, a derrota de 1848, que teve extermínio em massas de parte significativa das organizações da classe trabalhadora, ela impôs uma derrota histórica à classe. A classe depois ela só consegue ter algum fôlego de manifestação na Comuna de Paris. E ali também é derrotada. Então vejam que os ensinamentos eles servem para ambos, né? Para ambas as classes sociais. E aqui nós temos essa figura importante, teoricamente importante e como tendência histórica que se impõe, inclusive para a gente entender os países de capitalismo tardio, para a gente entender um pouco do movimento do que foram os processos de capitalismo tardio, como por exemplo o Brasil. Por que no Brasil não teve uma revolução burguesa aos moldes clássicos? Ou seja, isso nos ajuda a entender um pouco alguns elementos que diz respeito a nós. Exatamente porque agora você tem outros instrumentos, outras dinâmicas, que é um pouco do que mais à frente alguém vai colocar quando for discutir revolução passiva no Gramsci. O conceito de evolução passiva no Gramsci. Então aqui o essencial do texto é exatamente isso. Como aparece uma teoria do Estado, no Marx, que na verdade é uma teoria que serve tanto para aqueles que estão na perspectiva de construção de uma nova sociedade, que é socialista, para entender o processo de auto-organização, autoeducação e de intervenção, ou seja, como ler a realidade e intervir na realidade, e ao mesmo tempo entendendo esse processo de composição das frações de classe dominante, como elas estão se movimentando e como elas estão aprendendo e criando instrumentos de defesa a partir desses processos de avanço da classe trabalhadora. E obviamente esses instrumentos, eles são instrumentos de coerção.
Eles são instrumentos de supressão dos direitos que a própria burguesia fundamentava. Por isso que a contradição entre democratização e capitalismo ela é fundamental. Porque a partir desse momento, a burguesia não é mais capaz de cumprir aquilo que ela prometeu ao longo das suas evoluções. Todos os homens são iguais e livres, enfim, toda essa lógica que está presente nas evoluções burguesas e principalmente no iluminismo. E que o Hegel, do ponto de vista intelectual, traduz bem. E que depois vem uma tradição no idealismo alemão dentro de uma outra lógica. Isso não é o acaso. Como o exemplo que eu citei aqui do Schelling ao longo da sua gestão de reitor na Universidade Alemã.